Na internet, em especial no Facebook, há uma horda de irresponsáveis que compartilham informações sem averiguar sua veracidade. E se essa informação mentirosa atende a determinados projetos políticos, ela flui como água no deserto. Para defender a redução da maioridade penal, que é uma reivindicação antiga dos grupos conservadores, a seguinte imagem tem circulado aos cântaros. Mesmo que as informações fossem verdadeiras, o argumento assim colocado já teria um problema. Devemos simplesmente importar alguma política só porque o resto do mundo a adota? Qualquer tipo de decisão legal implica o reconhecimento das necessidades locais, e compararmos nosso Código Penal sem qualquer reflexão com o do Japão ou da Etiópia não parece o melhor caminho. Mas é possível estudar determinadas experiências e, com bastante critério, analisar de que maneira elas podem ser pensadas para o cenário brasileiro. Assim sendo, será que nosso Código Penal é por demais permissivo quando comparado a outros países do mundo? Não vamos inventar dado algum, e sim recorrer àqueles utilizados no relatório Cross-National Comparison of Youth Justice, de autoria de Neil Hazell, da Universidade de Salford, Inglaterra. Neste estudo, mais de 90 países foram analisados. Mas antes é preciso apontar a distinção fundamental que o autor faz entre a idade de responsabilidade criminal e a maioridade penal. A idade de responsabilidade criminal refere-se ao momento em que a jurisdição pode processar uma criança por um crime. Trata-se do período em que o indivíduo é considerado, pela lei, como sendo capaz de discernir o certo e errado. No Brasil, a idade de responsabilidade criminal vai dos 12 aos 18 anos. Tal como no resto do mundo, espera-se que os menores infratores sejam submetidos a medidas que tenham índole assistencial, preventiva e recuperatória, visando educá-lo para que não volte a cometer atos ilícitos. Como mostra a tabela a seguir, retirada do estudo, a idade de responsabilidade criminal varia muito ao redor do mundo. Alguns exemplos. No México e nos Estados Unidos, ela é de 6 anos. Na Jamaica ou em Singapura, 7. Na Escócia, 8. Em Malta, 9. Na Austrália, 10. O Canadá, Costa Rica, Equador e Holanda também adotam um padrão brasileiro de 12 anos. Em Senegal, ela é de 13. Na Armênia, Bósnia, China, Croácia e Eslovênia, 14. Na República Tcheca, Dinamarca e Tanzânia, 15. Em Portugal, Rússia e Romênia, 16. Comparando os dados, o autor considerou que a idade média de responsabilidade criminal é de 13 anos e meio. Assim, a legislação brasileira já é mais rigorosa que a média dos países utilizados na amostragem. A maioridade penal, por sua vez, é a idade em que a justiça admite o indivíduo como sendo adulto, e ele deixa de dispor do sistema de proteção juvenil. As discussões legais sobre os sentidos da legislação são longas e exaustivas, mas em linhas gerais, as penas se concentram tanto na necessidade de recuperar o infrator, quanto na de puni-lo de modo proporcional ao ato ilícito. No Brasil, a maioridade penal chega aos 18 anos de idade. Assim como a idade de responsabilidade criminal, a maioridade penal varia muito de país para país, como mostra a tabela produzida igualmente pelo autor do estudo. Em Singapura, ela é atingida aos 7 anos de idade, na Jamaica aos 14, na Lituânia, Macedônia, Ucrânia e Cuba aos 16, na Austrália 17. O Brasil, tal como a maioria absoluta dos países, adota os 18 anos. É o caso da Argentina, Inglaterra, Áustria, Bélgica, Noruega, África do Sul e Suíça, por exemplo. Outros, porém, postergam ainda mais, como a Estônia e o Japão, que adotam os 20 anos. A Croácia, a Romênia e a Holanda, os 21. E por fim a China, onde a maioridade penal só chega aos 25 anos de idade. Dos países que constam na tabela, a média é de exatos 18 anos, mostrando que o Brasil, neste caso, segue a tendência mundial. Caso você veja esta imagem circular, compare os dados e dê algumas informações a quem compartilhou. Em primeiro lugar, que não há certo ou errado. As políticas variam em função das necessidades de cada país, e o desenvolvimento econômico e social não estão associados a uma espécie de regra geral da maioridade penal. Países ricos e países pobres podem começar a punir cedo ou a punir tarde. É preciso ver cada caso. Em segundo lugar, informe que o autor da imagem mentiu. O que ele chamou de maioridade penal é a idade de responsabilidade criminal. Neste caso, se o Brasil constasse na tabela, estaria associado ao número 12. Em terceiro lugar, conte a ele que há diversos tipos de medidas corretivas e que a responsabilização criminal não é sinônimo de cadeia. Nem todos os crimes são passíveis de prisão. Aliás, a prisão é sempre, ou deveria ser pelo menos, o último dos recursos. E por fim, em quarto lugar, mostre esse vídeo e sugira que a pessoa seja mais responsável, que esteja atenta ao conteúdo do que ela compartilha. Quem fica reproduzindo inverdades acaba servindo de marionete a pessoas mal intencionadas, destas que defendem suas visões políticas de modo desonesto,
que é o recurso típico de quem se exime do diálogo aberto e das conversas produtivas a respeito da questão. É muito mais fácil semear uma mentira do que desfazê-la, mas com informação e boa vontade, tudo é possível.